já chamo aqui o Rafael Terranova. Bem-vindo, Rafael. Obrigada pela sua presença. O Rafael vai falar um pouquinho para a gente sobre o DWDM, né? O DWDM, enfim, é hoje uma tecnologia imprescindível, né, para a expansão da banda larga de alta velocidade e de qualidade. E eu tenho ouvido falar que tem uma demanda aquecida sobre ele e queria, então, que você falasse um pouquinho para a gente, Rafael, como é que você está vendo isso e quais são as novas oportunidades e novidades que a tecnologia está trazendo para a gente. Eu já passo, então, para você o microfone e obrigada pela sua presença. Miriam, bom dia a todos. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, né, de estarmos aqui. Realmente, como você falou, fez uma boa introdução, né, o mercado da VM teve, vamos dizer, um trabalho muito expressivo no ano passado e segue dessa maneira. Então, né, o objetivo da nossa apresentação hoje é justamente aqui falar um pouquinho, né, de alguns highlights, de alguns pontos importantes que a Pagtech vê, imagina, para a rede dos operadores, né, dos ISPs e provedores, né, provedores regionais que vão prover essa internet, esse serviço de alta qualidade. Tá? Bom, acho que a maioria de vocês já conhece, né? A Pagtech é uma empresa 100% nacional, que desenvolve soluções DWDM, né? Especializada em soluções óticas DWDM, e que tem um portfólio de clientes entre os diferentes tipos de operadores, sejam operadores telecom, provedores, carriers, né? São mais de 200 mil quilômetros de redes iluminadas. Como a gente falou, o nosso objetivo aqui é fazer alguns highlights da tecnologia DWDM, acho que muitos de vocês já conhecem, então essa introdução ela é bastante básica, mas o ponto principal é a gente ter a abertura para chegar no que a gente vem discutindo, né, no que o mercado vem discutindo, o mercado vem adotando de soluções tecnológicas, né? Então, o benefício principal do DWDM é justamente, né, a gente poder aproveitar melhor os nossos recursos de rede, a nossa infraestrutura, a fibra ótica, seja, né, para os serviços de acesso, seja para os serviços empresariais, seja o serviço de transporte. Então, num único par de fibra, você vai ter muito mais capacidade e com capacidades bastante estendidas na questão de distância, né? Então, você tem uma economia nas suas fibras, nas fibras alugadas, e redução de despesas operacionais, porque você não tem que monitorar múltiplas delas. É parte, né, da padronização do standard, né, que dentro da janela de transmissão, a região lá da banda C e da banda L, definido lá pelo ITU, na G694.1, é onde nós vamos encontrar os nossos canais, né, a região de menor atenuação, a região de melhor desempenho operacional, e é lá que a gente vai encontrar, né, os diferentes canais do DWDM. Eles podem, dependendo da modulação, é o que a gente vai discutir na sequência, mas dependendo do tipo de taxa, do tipo de modulação, esses canais eles podem estar mais próximos uns dos outros ou mais distantes uns dos outros, e isso vai permitir a gente transmitir mais ou menos canal dentro daquela fibra de transmissão. Tá? Então, as modulações, hoje, elas têm um papel fundamental na questão da taxa de transmissão, né? A gente vê cada vez mais a evolução tecnológica e a abertura para novas taxas de transmissão, ou taxas cada vez maiores de transmissão ótica dentro do nosso sistema. Então, basicamente, né, as modulações no início lá eram modulações bastante simples, onde a gente ligava e desligava o laser, e dentro do contexto aí da evolução das comunicações óticas, a gente começa a trabalhar com as modulações, né, coerentes, começa a trabalhar com modulações em fase, e vamos, né, de acordo com a capacidade tecnológica e com, né, a evolução dos semicondutores, dos componentes, aumentando a quantidade de bits por símbolos
transmitidos, né? Então, modulações BPSK, eu tinha lá 1 bit por símbolo. Então, cada bit transmitido era um símbolo com modulações em fase aqui, definindo se era bit 0 ou se era bit 1. Quando a gente começa a trabalhar em quadratura, eu já aumento a quantidade de bits por símbolo. Se eu tenho 4 possibilidades, trabalho com 2 bits por símbolo, modulações 8QAM, 3 bits por símbolo, 4, 5, e assim sucessivamente a gente vai incrementando a modulação. E o que que isso significa, né? Isso significa que esse aumento de modulação faz com que, para uma mesma taxa de transmissão, eu, com mais bits por símbolo ou com menos bits por símbolo, eu tenho uma ocupação espectral do meu sistema, da minha rede, maior ou menor, né? Então, a gente vê que quanto menos bits por símbolo para uma determinada taxa de transmissão, maior vai ser o seu desempenho. Isso quer dizer, ele consegue trabalhar em situações de menor OSNR e vão ter, consequentemente, um maior alcance. Quanto maior a taxa de bits por símbolos, o desempenho, ou ele vai requerer que aquele seu sistema ótico, seu sistema DWDM, ele tenha melhor parâmetros de OSNR, de relação sinal-ruído, e, consequentemente, deve ter o seu alcance diminuído. E o que que isso significa? Significa que quando eu faço a modulação, quando eu coloco aqueles canaizinhos uns próximos dos outros, quanto mais bits por símbolo eu tenho, menor ou mais estreito é aquele canal. Então, quanto mais estreito o canal, mais próximo eu consigo colocar um canal do outro. Quanto mais largo, menor é a quantidade de canais que eu tenho, que eu consigo colocar naquela banda C ou naquela banda L, definido dentro do contexto do ITU na G694.1. Tá? Então, a modulação ótica que a gente vem encontrando, que a gente vê nas soluções de transponders óticos coerentes, com modulações coerentes, elas efetivamente elas têm um papel fundamental para que a gente consiga utilizar melhor os recursos. Seja uma rede mais desafiadora, que tenha uma qualidade pior e que eu tenho que trabalhar com canais mais largos, ou menos bits por símbolo e mais largos, com uma menor eficiência espectral, ou, ao contrário, eu trabalhar uma rede com altíssima qualidade, e que possa ser um alcance um pouco menor, vai ter uma eficiência espectral muito maior e eu consigo aproveitar melhor aquela banda, aquele espectro do sistema DWDM. Tá? Então, aqui a gente pega como exemplo um 300 GB. A gente sabe que, dependendo da modulação utilizada, o canal vai ser mais estreito ou mais largo. Mas o que define qual que é a taxa ou qual que é a modulação que nós temos que utilizar, ou qual que é a taxa que aquela rede vai suportar, é para que taxa de símbolo aquela rede está programada e qual que é a penalidade, qual que é o SMR daquele sistema. Então, quando a gente vai e olha para o meu sistema e diz, olha, aquele meu sistema tem um determinado limite de OSNR, um determinado valor de OSNR, eu já sei que para aquele sistema eu não consigo trabalhar com modulações de 64 e 32 QAM, com 12 bits por símbolo ou 10 bits por símbolo. Quando eu olho a minha rede e vejo que ela está planejada para trabalhar com 50 GHz, por exemplo, eu sei que eu não posso trabalhar com modulações de 8 ou 16. A minha região de trabalho é uma região aqui entre 45 e 50, e que tem uma SNR aqui melhor do que a minha penalidade do meu sistema. Isso a gente consegue misturando ou mesclando as modulações do meu módulo. Então, quando a gente fala aí, a bola da vez são as soluções de 400 GB, principalmente pela proliferação que a gente vê dentro dos sistemas óticos EWDM, proliferação de interfaces de 100 GB, e o aumento de capacidade, o aumento de soluções, ou planos com maiores taxas de transmissão, planos de giga, que as operadoras, que os provedores têm oferecido para os usuários finais, a gente vê que nesse mercado do 400 GB, a gente vai encontrar soluções para os diferentes tipos de rede, para os diferentes tipos de cenário.
né? Existe, né, por essa proliferação das interfaces de 100 GB, né, a interface da vez nos sistemas de WDM tem sido as interfaces de 400 GB. E aí, quando a gente olha para o mercado, né, de soluções em 400 GB, a gente tem desde aquelas soluções, né, de menor custo, de menor consumo, e que não requer uma alta qualidade, né, do ponto de vista de OSNR, do ponto de vista de distância efetivamente, né, soluções custo-efetiva, com os plugáveis QSFP-DD. Né? A gente sabe que a indústria tem investido bastante nesse tipo de plugável, né, seja ela para utilização em sistemas de WDM, seja ela para utilização, né, no famoso aí P-over DWDM, né? E a gente tem modelos, né, que hoje trabalham com potências de saída mais baixas, e aí efetivamente vão trabalhar, né, com soluções mais limitadas em distância, normalmente aí soluções de até 80 quilômetros, né, mas a gente sabe que a indústria vem trabalhando para a evolução desse componente, trabalhar com soluções com potências mais elevadas e permitir a gente alcançar distâncias aí, né, de 120 quilômetros, né? Então, as soluções DCI de curta distância aí, com a utilização dos plugáveis que é SFPDD, eles ficam, né, dentro das padronizações, né, OpenZR, né, bastante famosa, bastante discutida, são plugáveis que vão trabalhar com modulações também diferentes, taxas diferentes, né, consegue se adaptar a taxas de 100, 200, 300, 400, e vão ter as suas modulações também adaptadas, variando, né, entre 30 e 60 gigabytes. São exemplos, né, na realidade, a gente sabe que na indústria, cada vendedor, às vezes, acaba implementando soluções abertas e soluções proprietárias, que pode variar um pouquinho esses parâmetros, né, de banda, de largura de banda necessária para a transmissão dos nossos sinais, mas ele tem, né, uma característica bastante forte, bastante expressiva para ligações de curta distância, onde não requer, né, tanta questão de OSNR, tampouco a compensação de efeitos que acontecem ao longo da fibra em longas distâncias. Quando a gente já começa a partir para soluções de maior distância, né, soluções em cenários metro, soluções metrocore, né, para soluções de até, por exemplo, 1.500 quilômetros, aí já entra um plugável de maior capacidade, né, que tem componentes melhorados e que são desenvolvidos lá especificamente para essas soluções. Então, é tudo um trade-off, né? Soluções de menor consumo, maior densidade, a solução um pouco menor densidade, um pouquinho maior consumo, mas que já me permite trabalhar com soluções custo-efetivas, né, para regiões de até, por exemplo, 1.500 quilômetros, né, com qualidades ou características um pouquinho melhor, né, na questão da modulação, na questão da capacidade de se adaptar aos diferentes tipos de rede. Tá? E, por último, né, as soluções de ultra long haul, soluções de long haul e ultra long haul, que vão fazer uso de módulos MSA, são módulos com muito maior capacidade, que tem esse trade-off, né, onde eu preciso de performance, onde eu preciso de capacidade, entram aí os módulos MSA, né, para distâncias aí maiores aí de 1.500 quilômetros, e aí a gente tem os produtos que a Pagtec oferece para os diferentes tipos de cenário, né, podendo aproveitar aqueles produtos, né, de 100 GB de interfaces legadas que estão implementados, que estão aí sendo transportados por interface de 400, né, ou produtos intermediários para soluções de DCI, para soluções Metro-Core e para soluções de long haul, ultra long haul, ou soluções mais desafiadoras, mesmo para soluções Metro ou soluções DCI que sejam mais desafiadoras, temos produtos aí de maior capacidade. E a indústria não para aqui, né? A indústria segue adiante, a indústria já está trabalhando em soluções, a gente já vê aí as divulgações de interfaces de 800, de 1.2 tera, de 1.6 tera, né? Usando larguras espectrais maiores do que 69 gigabaud, né? Batendo lá em 140, 144 gigabaud, aumentando a largura espectral dos nossos canais. E aí o segundo highlight que a gente faz aqui é justamente no contexto, né, das redes, efetivamente. Então, alguns anos atrás, quando a operadora, quando a DSP, né, iniciava a sua rede, muitas vezes ela trabalhava com soluções passivas, soluções mais custo-efetivas, fazendo interligação, né, back-to-back de MUX-DMUX, ou algumas vezes implementando ODMs de acordo com a sua demanda de tráfego, mas são sistemas tradicionais que requerem maior esforço,
né, uma intervenção manual para a expansão de sistema. E assim como as redes elas vão crescendo também em complexidade, né? E aí esses nós de interconexão, por exemplo, de entroncamentos, né, naquelas soluções passivas, naquelas soluções com MUX-DMUX, né, que são interligados back-to-back, note que aumenta muito a complexidade. Então, o segundo highlight que a gente entende aí, né, que traz uma evolução bastante grande para as redes dos operadores, né, quando ela começa a crescer em complexidade, é o uso de soluções RODM e WSS. Né? Então, seja para aqueles sites que têm apenas duas direções, né, de anéis, então, tem placas, né, ou modelos de placas WSS, RODM e WSS, exclusivo para duas direções, ou para sites de entroncamento ali menores, né, que tem no máximo até 3 ou 4 direções, também tem soluções específicas para isso, e também para os sites de maior densidade, os sites com 9 ou mais direções, o RODM. Então, qual que é o benefício, né, que o RODM traz? É uma solução que realmente a gente vai ter um investimento de CAPEX, mas que ela traz um custo-benefício muito grande, porque dentro da sua rede você consegue otimizar a parte de comissionamento, criar comissionamento automatizado, tudo de forma remota, de forma rápida, né, prover soluções de proteção, de restauração em caso de falha das suas redes. São elementos que possuem suporte à equalização automática de canais. Então, qualquer flutuação, qualquer variação na rede ou de canais que venham, que mudem de uma determinada direção, né, o próprio sistema, o próprio RDM, ele consegue se equalizar e ajustar para que o sistema continue funcionando da maneira que estava antes e não impactando, né, os canais que estão funcionando naquele momento. Né? Então, tem uma redução significativa na quantidade de interrupções de serviços, pela capacidade de proteção da rede, pela capacidade de resiliência que ele vai trazer e também da parte de automatização que ele também traz. São equipamentos que vão poder trabalhar no que a gente chama de soluções de grade flexível, né, o flex grid, ele trabalha com soluções coerentes, né, os canais de 100, podendo misturar com os canais de 400, né, os canais mais largos, com canais mais estreitos e até os canais futuros. Então, é uma solução que já que a gente chama de future proof, né, a prova do futuro, trazendo aí a capacidade de poder agregar esses canais que vão vir no futuro mais largos, de 140, e permitir ainda assim toda a parte de equalização e comissionamento e proteção que eles são orientados. Tá? Então, essas características do RHDM e WSS, elas reduzem significativamente o tempo de ativação dos nossos serviços, o custo de manutenção da rede e o tempo de interrupção do tráfego dentro do sistema. Então, esses são os pontos que eu queria trazer para a gente, para a discussão hoje, né? Falar dos transponders de alta capacidade, os transponders de 400 GB e além, né? E as soluções de RHDM, que são os principais highlights do sistema DWDM hoje.